E aí, pessoal, beleza? Vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre um tema importante que é a saúde mental. E dentro desse assunto, a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade. Eu levei até um tempo para decidir qual ia ser esse tema que a gente ia abordar, porque falar de saúde mental tem muitos temas que são importantes, mas a ansiedade é uma situação que está muito próxima da gente, então a gente consegue identificar isso com facilidade e, além disso, é uma situação, um distúrbio, né? Esse transtorno também é confundido muitas vezes com aquelas frescuras, né? E isso é importante a gente destacar e separar algo que realmente esteja enquadrado nessa frescura, de algum problema que ou familiar ou um amigo esteja vendo, realmente do transtorno da ansiedade que causa muitos fatores aí e muitas alterações, tanto físicas como mentais. E o grande ponto são essas alterações físicas. Falar do transtorno de ansiedade muitas vezes está associado a somente o distúrbio mental, o transtorno psicológico. E, na realidade, a gente sabe, através de estudos já, que essa ansiedade pode sim gerar alterações físicas mesmo no paciente, nesse indivíduo que está tendo esse transtorno. Além disso, pessoal, eu até mudei um pouquinho o cenário aqui, porque hoje eu vou trazer uma amiga minha que ela é extremamente competente, é psicóloga e faz um trabalho com esses pacientes de diversas patologias aí, além, claro, do distúrbio e da alteração na ansiedade. Então, eu vou fazer um vídeo aqui hoje junto com ela e, claro, a gente aqui respeitando ainda esse distanciamento, então a gente não conseguiu fazer presencial aqui, eu e ela. Então a gente fez um esquema legal aqui para poder trazer isso para vocês. Então ela vai falar muito mais da parte realmente técnica do transtorno da ansiedade e como isso pode acarretar consequências aí para o paciente. Vai falar também sobre os tratamentos, tá bom? Então, hoje, o vídeo de hoje é muito mais voltado mesmo para o entendimento dessa patologia e, claro, como a gente sabe que qualquer patologia, quando a gente está se tratando, se referindo a cuidado com um indivíduo ou o paciente, ele não pode ser visto desmembrado como era antigamente no modelo biomédico. Então a gente não pode desmembrar o paciente e olhar ele como uma simples doença de uma parte do corpo doente. A gente precisa cuidar desse paciente como um todo, já aproveitando um dos princípios do SUS aí, da integralidade. Então, pensando nesse conjunto aí de corpo e mente, então eu trouxe essa minha amiga, a Carolina Massari, e ela é uma excelente psicóloga e vai falar um pouco aqui também sobre esse transtorno aí nessa parte mais técnica. E claro que, como a gente sabe que essa dinâmica é multiprofissional, a enfermagem também tem a sua parcela de responsabilidade na hora de estar cuidando desses pacientes. E a gente sabe também que uma das portas de entrada da unidade de saúde, do sistema de saúde, além da UBS, é o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Lá no CAPS existe
essa função de psicólogo fazer as terapias, assim como o enfermeiro também. Então, é sempre em conjunto que o acompanhamento e o tratamento desse paciente será feito. Então, o enfermeiro pode conduzir essa terapia? Claro que pode, claro que pode. Assim como pode acompanhar o paciente, pode verificar essas medicações que ele está tomando. Por quê? Porque o psiquiatra vai prescrever, o psiquiatra médico vai prescrever as medicações para ele. E um dos nossos cuidados referente a esse paciente com distúrbio mental é o controle dessa medicação. Tudo bem? Então, o enfermeiro, a enfermagem em si, não só está focada na assistência hospitalar do paciente, mas também no tratamento psicossocial, juntamente com os psicólogos. Claro, eles têm realmente um teórico muito maior e uma prática muito maior em identificar esses problemas aí. Então, a ideia é sempre o trabalho multiprofissional, interdisciplinar, certo? Porque, como eu falei, a gente sempre vai conduzir esse paciente olhando para ele como um todo. O trabalho é muito importante que é feito no CAPS, que é esses Centros de Atenção Psicossocial. E esses CAPS são locais de atendimento à saúde muito especializados, tanto que há locais voltados somente para crianças e adolescentes, assim como para drogas e outras substâncias. Não só faz um trabalho na UBS de encaminhamento para um psicólogo, mas também um enfermeiro que está trabalhando lá nesse centro psicossocial também vai fazer as terapias individuais, vai fazer terapias em conjunto, terapias de grupo, né? Sempre junto com um psicólogo ou uma psicóloga, porque a ideia é você discutir e você poder acompanhar esse paciente e intercalar o cuidado da enfermagem com o tratamento psicológico. Porque o paciente, pessoal, normalmente, ele vai ter essas crises de ansiedade e ele vai procurar o serviço de saúde. Por quê? Não porque ele está tendo pensamentos alterados, porque muitas vezes esses pensamentos geram ansiedade que a gente está acostumado. Ansiedade comum do nosso dia a dia e não atrapalha nas nossas atividades. Mas muitas vezes essa ansiedade gera um transtorno realmente um pouco mais acentuado que impede que você realize algumas atividades do seu cotidiano. E, além disso, traz com essa capacidade do cérebro de causar alterações no seu organismo, traz também alterações físicas. E esse é o grande ponto. Muitas vezes, quem acaba encaminhando um paciente para o psicólogo, às vezes é um cardiologista. Por que um cardiologista? Porque uma das alterações físicas que pode ser apresentada no paciente com ansiedade é uma taquicardia, aquela aceleração do coração, é palpitação do coração, certo? E isso é uma característica, um sinal, um sintoma muito expressivo físico que o paciente ou o indivíduo que está tendo isso daí, ele não vai associar de forma alguma, em primeiro momento, claro, que está associado a um transtorno de ansiedade. Porque muitas vezes a gente tem um conceito errôneo, na verdade, né? Que o transtorno de ansiedade está voltado somente para problemas mentais, problemas psicológicos. E, na verdade, não é isso. Você tem situações até de paciente que tem dispneia, taquipneia,
desmaio por conta dessa falta de ar, tá? E, claro, essa alteração no coração também, que é muito relatado aí pelos pacientes que têm as crises de ansiedade. Certo, pessoal? Então, assim, o que é interessante é a gente estar sempre acompanhando e não desmerecer as informações que estão sendo passadas por esse indivíduo. Não achar que é simplesmente uma frescura ou não está acontecendo nada, que se você realmente tiver aquele olhar clínico, uma percepção aguçada, você vai notar essas características, esses sintomas e, juntamente com o psicólogo, vai com certeza poder dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente ou, de repente, até chegar aí numa melhora significativa com que ele consiga ele mesmo controlar as crises. Tá certo? Então, pessoal, eu já fiz aqui essa introdução aqui sobre esse tema, falando dessa parte do cuidado da enfermagem, e agora eu vou deixar a minha amiga Carol terminar de falar essa parte mais técnica sobre o transtorno de ansiedade, com informações muito interessantes, e aí depois que ela terminar, eu volto aqui com vocês de novo para a gente fechar esse vídeo. Tá legal, pessoal? Então, senta aí, aproveita e vem comigo. Oi, pessoal do RNA. Meu nome é Caroline Massari, eu sou psicóloga no Rio de Janeiro e vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno de ansiedade. Primeiramente, quero agradecer ao Randall o convite para estar aqui hoje, falando sobre esse transtorno tão recorrente nas nossas áreas de atuação, tanto na psicologia como na enfermagem também. Então vamos lá, pessoal. Vamos diferenciar a ansiedade natural vivenciada no nosso dia a dia do transtorno da ansiedade. Porque a ansiedade é uma experiência vivida por nós em diversos momentos do nosso dia ao longo da nossa vida. A ansiedade antecede uma prova, uma viagem, um encontro com uma pessoa querida que você não vê há tempo, a uma entrevista de emprego. Em diversos momentos ela está presente na nossa vida. Então, como saber se isso é um transtorno, algo ruim para nós? Quando a gente experiencia essa ansiedade antecedendo as situações, a gente se sente ansioso, mas mesmo assim a gente realiza nossas tarefas, a gente realiza o que a gente planejou e logo em seguida a gente sente um alívio e não se sente mais ansioso. Isso não nos limita, não nos causa nenhum tipo de transtorno. Quando a ansiedade nos traz preocupações excessivas, nos limita a realizar tarefas, nos causa pensamentos negativos, nos impede de fazer muitas coisas, nos causam muitos transtornos, aí sim ela pode ser definida como um transtorno de ansiedade, entre outros sintomas, é claro, né? Então, isso que tem que ser avaliado, esse transtorno, essa limitação. Porque quando está um transtorno de ansiedade presente, a pessoa começa a se sentir limitado, a ter preocupações tão excessivas que ela acaba imaginando mil possibilidades que podem dar errado, antecedendo tantos problemas, que ela acaba evitando de realizar certas coisas, porque ela acredita que já sabe o que vai acontecer e se limita a muitas coisas, né? Então, isso é um transtorno para a vida da pessoa. Fora que o transtorno de ansiedade, ele também origina outros transtornos, podem originar outros transtornos, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, as fobias sociais, as fobias específicas, o estresse pós-traumático,
todos esses transtornos são oriundos do transtorno de ansiedade. Então, em todos eles, as crises de ansiedade estão presentes. Quais são os sintomas das crises de ansiedade? Nessas crises, nos transtornos, você pode ter presentes sintomas cognitivos, que são essas preocupações improdutivas, são pensamentos negativos de que sempre as coisas vão dar errado, você sempre fica querendo prever as situações e imaginando muitos problemas que às vezes nem acontecem, acaba ficando limitado em muitos pontos por conta desse pensamento. Mas os sintomas mais recorrentes são os sintomas físicos mesmo, que são sudorese, aceleração do coração, visão turva, dores de cabeça, tremores, enjoo, diarreia. Então, muitos sintomas físicos que a pessoa começa a apresentar. Então, o que acontece? Por conta desses sintomas físicos, qual é o primeiro lugar que esse paciente vai procurar? Quase nunca é o consultório do psicólogo. Muito difícil é o consultório do psiquiatra. É sempre o hospital, o pronto de socorro, porque aquele paciente acredita que está tendo um infarto, acredita que está tendo um mal súbito, que está passando mal, que vai morrer, por conta das sensações corporais mesmo. Então, isso é muito comum o paciente ir 5, 6 vezes ao hospital e chega lá, o médico fala que ele não apresentou nada, que aquilo é coisa da cabeça. O paciente sai mais perdido, mais confuso e não sabe o que fazer. Então, é muito importante até que vocês, as pessoas da área de saúde, tenham essa sensibilidade com os pacientes que apresentam um transtorno de ansiedade. Não chega e fala só que não é nada, porque são sintomas físicos mesmo. Então acaba deixando o paciente mais perdido, porque se não tem nada fisicamente falando, como a pessoa vai entender que aquilo é uma produção da mente, aqueles sintomas físicos são oriundos do psicológico, né? Então acaba deixando o paciente mais perdido ainda. Então é importante que vocês tenham essa sensibilidade com os pacientes. A forma de tratamento dos transtornos de ansiedade no geral, na minha área de atuação, porque a psicologia tem várias linhas teóricas e a linha teórica que eu trabalho, que eu sou pós-graduada, é a psicoterapia cognitivo e comportamental. Então, como é a forma de tratamento? O modelo básico, né? Claro que cada paciente é um paciente diferente, cada pessoa tem sua singularidade e a gente vai encaixando determinadas técnicas de acordo com a subjetividade de cada paciente. Mas, no geral, tem um protocolo a ser seguido que é muito eficaz, porque primeiro, a gente precisa ouvir o paciente, o que está acontecendo com aquele paciente, quais são as sensações, quais são os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais, os sintomas físicos, para a gente entender o que está se passando com aquele paciente. É muito importante a psicoeducação, que a gente explica para o paciente o que está acontecendo no corpo dele, como essa ansiedade pode originar esses sintomas. Explicar que são sintomas muito desagradáveis, mas não são sintomas perigosos. Então, isso dá uma segurança para o paciente para que ele consiga controlar a ansiedade. Porque quando o paciente começa a ter esses sintomas físicos, originados pela ansiedade, ele começa a ficar super alerta a esses sintomas. Então, ele começa a prestar atenção, vê que apareceu um sintoma, a ansiedade aumenta e aí ele vai ter uma crise de ansiedade maior ainda. Então, o paciente entendendo que não são sintomas perigosos, são só sintomas desagradáveis que ele pode controlar, que está sendo originado pela ansiedade, ele se sente mais seguro para fazer o tratamento. Então, essa psicoeducação é muito importante nesse momento.
Claro que é muito importante também, na minha área de atuação como psicóloga, encaminhar o paciente ao médico também, porque às vezes aquele paciente pode ter algum problema fisiológico mesmo. Então, para fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade ou as outras vertentes que são do transtorno de ansiedade, é importante que descarte as possibilidades físicas de doenças, de patologias físicas, né? Então, a partir de descartar essas hipóteses, a gente pode fazer o trabalho tranquilamente e explicar para o paciente que esses sintomas são originados somente pela ansiedade, ok? Então, explicando essa questão, a psicoeducação para o paciente, ele se sente mais seguro em entender o funcionamento corporal dele quando acontece uma crise de ansiedade. Também a gente ensina técnicas de relaxamento corporal, técnicas de respiração para que ele possa controlar a ansiedade e ela não chegue ao ponto de ter uma crise forte, tá? É importante também uma reestruturação cognitiva, explicando para o paciente essas preocupações improdutivas, colocando pensamentos funcionais no lugar desses pensamentos que estão muito negativos. Então, trazer um pensamento real para essa pessoa. Então, todo esse trabalho é feito em paralelo ao controle dos sintomas, entre uma série de técnicas que é usada no decorrer do tratamento, como mapear os gatilhos que esse paciente tem crise de ansiedade. Então, é muito importante o registro de pensamentos que o paciente ele vai anotar onde ele estava, o que ele estava fazendo, que horas era que ele teve a crise de ansiedade, para a gente entender o que está acontecendo e o que está motivando essas crises. Então, essas são uma das técnicas utilizadas nos tratamentos de transtornos de ansiedade. Claro que tem muitas outras no decorrer do tratamento com o paciente. A duração do tratamento é muito relativa. Depende do empenho do paciente no tratamento, depende da gravidade, da intensidade que estão os transtornos. Então, é muito relativo o tempo de tratamento do paciente, tá? Então, é basicamente isso. O tratamento do transtorno. Claro que tem um emprego de medicamentos também, que é muito importante nessa fase inicial dos transtornos de ansiedade, até porque o paciente fica mais tranquilo tomando um ansiolítico, um antidepressivo, para poder realizar até o tratamento psicológico, que é um processo mais lento, de forma melhor. E depois ele controlando a ansiedade, conseguindo fazer essa autoanálise, esse autocontrole, ele pode ir fazendo o desuso do medicamento. Então, nos transtornos de ansiedade, é muito comum passar as tarefas para casa, para esse controle de ansiedade diariamente. Então, o paciente pode fazendo isso diariamente em casa. Tudo isso é ensinado na consulta, na terapia, tá? Isso, assim, muito pouco do que é o tratamento terapêutico nos pacientes que têm transtorno, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês tenham essa sensibilidade com os pacientes, que vocês também realizem essa psicoeducação com os pacientes que chegarem no hospital, explicando que realmente eles têm o sintoma físico, mas que é oriundo da ansiedade, para que esses pacientes não fiquem tão perdidos. Encaminhe eles a um terapeuta, encaminhe a um psiquiatra, para poder dar um norte até mesmo para essas pessoas, tá? Espero que tenha esclarecido algumas coisas. O Randall vai falar também melhor sobre a questão da ansiedade na parte da enfermagem, e qualquer dúvida que ficou, que vocês quiserem saber, é só deixar nos comentários que o Randall vai me passar e a gente vai estar esclarecendo. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a atenção de vocês, agradecer ao Randall por esse espaço para estar falando um pouco da nossa profissão, um pouco desses transtornos. Então, parabéns pelo canal, Randall, e muito obrigado pela atenção de vocês.
E aí, pessoal, estamos de volta. Muito interessante tudo isso que ela falou, né? Você vê que essas crises aí, elas podem realmente, assim como eu tinha falado no começo, lá no começo do vídeo, elas podem desencadear muitos outros transtornos, né? Ainda tem alguns exemplos aí de generalizada, específica, pânico. Então, tá vendo que não é realmente uma coisa assim simples, precisa muito de um acompanhamento. Vê que o tratamento está sempre voltado para o paciente, que ele tenha o controle dessas crises, certo? E esse tratamento vai depender muito do paciente, de como ele está aderindo isso daí, tá? Então você vê que realmente foram informações aí, um relato muito interessante. Muito obrigado mesmo a essa minha amiga, a Carol, a psicóloga que fez essa parte desse vídeo comigo, porque isso vai agregar bastante aí nesse cuidado, quando a gente está falando do cuidado holístico do paciente. Então, muito obrigado novamente essa parte sua. E, como ela falou aí no finalzinho, você que tiver alguma dúvida, sugestão, alguma crítica, pode deixar nos comentários, pode direcionar essa dúvida para a Carol, que eu vou transferir essa dúvida e a gente vai respondendo. A gente pode até fazer um outro vídeo ainda respondendo essas dúvidas caso elas surjam. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, sobre o transtorno da ansiedade, um distúrbio importante que está muito ligado aí à nossa sociedade de hoje, principalmente nesse momento de pandemia, que acaba tendo muitas crises aí, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí que ajuda muito o canal. E se o feedback aí for interessante, eu vou trazer outros vídeos desse com parcerias aí de outras áreas também da saúde. Beleza, gente? Então, bons estudos e até a próxima.